O Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Olá, querido filho e filha de Deus! Hoje, 3 de agosto, peçamos a luz da palavra do Senhor para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. Glória a vós, Senhor! Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiu na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, olha só que texto belíssimo, né? Tanta riqueza em um único texto, mas o Pai destaca alguns dos pontos apenas. Vejamos só. A barca sempre é símbolo da igreja. E quem está na barca são as pessoas que acreditam em Jesus. São os seus discípulos, no caso os apóstolos. Mas pelo fato de estar na igreja, não quer dizer que nós não tenhamos as tormentas da vida, das perseguições, os desafios, os erros, tantas coisas que cada um de nós sabe muito bem aquilo que lhe aflige na sua história. Isso que é normal na nossa caminhada. Mas o que nos é ensinado? Apesar de todas essas tormentas, todos esses medos que nós possamos ter, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E esse fato de Jesus caminhar sobre o mar é justamente mostrando o poderio de Deus. A visão antiga era que as coisas, os espíritos do mal se escondiam nas águas. Era um dos esconderijos deles, por assim dizer. Então quer dizer, quando Jesus pisa sobre as águas, está dizendo: eu sou mais forte, está debaixo dos meus pés. E você, Pedro, que estava dizendo: "Ah, Senhor, deixa eu caminhar, vencer mesmo." Você, vem aqui, comigo você também é forte. Você tem coragem e você pode então colocar debaixo dos teus pés tudo isto que te atormenta, tudo isso que faz você errar, porque você está na graça de Deus. Agora, queridos, estando na graça de Deus, não quer dizer que nós estamos, numa redoma, protegidos de tudo. Então, claro que essas tentações chegam até nós. Mas o que Jesus diz, quando Pedro começou a afundar? Fraco na fé. Então nós, claro que nós temos desafios de: meu Deus, será que eu vou superar isso? Será que eu consigo aquela outra realidade? Talvez sozinho eu não consiga mesmo. Mas com quem que eu deixei que fosse meu companheiro de caminhada? Não é o próprio Cristo? E o Cristo é aquele que
estende a sua mão. Vem cá, fique em pé novamente. Então, queridos, façamos essa experiência de fé. Usemos sim todas as nossas forças para superar as nossas debilidades, nossos medos, as nossas tentações. Mas quando nos sentirmos fracos, não esqueçamos que Deus sempre está ao nosso lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o bom Deus abençoe você e através de você todos que estão ao teu redor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.